Estamos de volta com o programa Eclésia. Por que eu sou católico? Por que somos católicos? Essa é a pergunta do programa de hoje. E nós deixamos uma dúvida no ar que o Padre Guido vai responder daqui a pouquinho. Primeiro, eu agradeço aos novos sócios da Rede Século XXI, desta obra de evangelização, e vocês já estão concorrendo a um kit muito especial, que é Pensamentos para os Jovens, do Papa Bento XVI, a imagem do Arcanjo Miguel e o CD do Padre Paulo Gonzales. Olha que kit especial. A Maria da Silva Almeida, de Brumado, na Bahia, e a Marisa Ferreira Mendes Franco, de Irara, também da Bahia. Olha, combinaram as duas. Vocês estão concorrendo a esse kit especial. E todos os que participarem, chegaram mais e-mails aqui, a gente agradece, está concorrendo ao kit Jejum, o que é e como se faz, o CD do Márcio Pacheco e o chaveiro da Sagrada Família. É só vocês ligarem 19 38 71 9620, como diz o Padre Guido, as nossas secretárias vão atendê-los, vão trazer o recado de vocês até nós, ou enviar um e-mail eclesia@rs21.com.br. Padre Guido, por que é que nós católicos não somos batizados? O rito nosso não é como o de Jesus, que foi mergulhado num rio, uma vez que tem religiões que o batismo é feito mergulhado numa piscina ou dentro de de uma vasilha com água. Ok. Jesus escolheu para o batismo uma coisa que nós encontramos na natureza, a água. Ele foi batizado nas águas do Rio Jordão. Água simples. Aliás, podemos até dizer, já naquela época, até meio poluída. Sim. Nós hoje costumamos, numa maneira solene, quando batizamos uma criança, de benzer a água. Agora, a modalidade do batismo tem várias formas, que são todas válidas. Isto é, Jesus escolheu a água. Aí há um ritual onde se coloca, né, como nós, por 3 vezes, um pouquinho de água na cabeça, dizendo: eu te batizo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quantas vezes, Simone e prezados amigos, eu batizo bebezinhos até desse tamanho na incubadora. Como é que a gente faz? Introduzo a minha mão dentro da incubadora com um pouco de algodão molhado, e na cabecinha deixo cair um pouquinho de água, é válido. Há outros ritos onde se coloca o bebê, se imerge completamente. Ritos católicos? Ritos católicos, sim, e a igreja respeita. Por exemplo, eu sou de Milão. No ritual ambrosiano de Milão, o bebezinho é mergulhado, se tira a roupinha dele, o corpo inteiro é mergulhado numa bacia com água morna, né? Eu ia dizer, né? porque senão o bebê ia sofrer um frio terrível. Fica tranquila, né? A igreja é muito sensível quanto a isso. Isto é, a igreja respeita os vários ritos, né, do santo batismo. Então vamos ver se nós compreendemos bem. A Igreja Católica usa o rito tradicional, que é, na igreja, a criança fica próxima de uma bacia e se despeja com cuidado a água de uma jarra. Perfeito. Mas também tem essa possibilidade da imersão na água. Sim. Outras religiões, batistas, se eu não estou enganada, o senhor pode me corrigir, a pessoa, o adulto, é imergido na água totalmente. Exato. É mais correto, é menos correto, é uma opção? Olha, quanto à validade não se discute. Isto é, quando o batismo é administrado com a água, e, agora é muito importante que eu vou dizendo, em nome da Santíssima Trindade, é reconhecido como válido. Alguém poderia perguntar como pode acontecer um batismo que não seja administrado não em nome da Santíssima Trindade? Infelizmente, sim. Por exemplo, o batismo administrado nas igrejas chamadas de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, mais conhecido como a Igreja dos Mormons, é inválido, porque para os mormons, Simone, Jesus foi um grande santo, um grande profeta, um homem de grande destaque, mas não é Deus. O batismo administrado, aquele que é chamado de Salão do Reino das Testemunhas de Jeová, é nulo.
Por quê? Porque os testemunhos de Jeová não admitem o mistério da Santíssima Trindade. Padre, vou interromper porque tem uma pergunta que condiz não. com a sua resposta. Sim. Eu acredito que a Edith, talvez Teixeira, porque não está claro o nome, mas é o seguinte, ela disse que foi batizada na igreja evangélica, não sei qual, aos 12 anos. E agora ela participa da igreja católica e gostaria de saber se ela pode ou não receber a comunhão. Sim. Ela é sócia aqui da TV, muito obrigada, e mora em Jundiaí. Muito bem. Tem um pormenor nesta afirmação, com os 12 anos, dá de pensar logo nos crentes, porque os crentes batizam geralmente com 12 anos de idade. A igreja reconhece como válido o batismo administrado em nome da Santíssima Trindade pela igreja dos crentes. Portanto, ela pode frequentar a Eucaristia, não tem problema. Agora, um pormenor, meus amigos, abram os olhos. Se digo que a Igreja Católica reconhece o batismo administrado em nome da Santíssima Trindade, infelizmente, estas outras igrejas, quando uma pessoa católica passa a fazer parte das fileiras delas, batizam de novo. Este que é o erro. Porque o batismo marca tão profundamente a presença de Deus na vida da pessoa que o recebe, que esta pessoa não pode ser batizada 2 vezes. Muito bem. Padre, em resposta ao e-mail do Antônio Pereira dos Santos, ele sugere, ele fala que o senhor desconhece a origem da Bíblia. O senhor é doutor em Bíblia e nós gostaríamos de saber qual é a sua formação em Bíblia, então. Bom, tive a possibilidade de formar-me em Bíblia e de fazer o doutorado em Bíblia. Sou aluno, inclusive, do Papa Emérito Bento XVI. A minha especialização é exegese veterotestamentária, isto é, a análise pormenorizada dos 46 livros da Bíblia, do Antigo Testamento na língua original, greco, hebraico e aramaico. Muito bem, então, Antônio, eu gostaria que você enviasse um e-mail falando em que o pensamento do Padre Guido, as posições católicas que ele está tendo com relação à Bíblia, divergem do seu pensamento, do seu ensinamento. Nós gostaríamos muito de receber o teu questionamento. Padre Guido, reencarnação, ressurreição. Nós tivemos um programa recente em que nós tentamos explicar, mas essa é uma questão chave para nós católicos, porque nós acreditamos na ressurreição. Certo. Então, como distinguir uma da outra? Muito bem. Vamos logo dizer, para ajudar os nossos irmãos espíritas que afirmam a reencarnação. Cada um de nós é chamado a viver uma vez só e a morrer uma vez só. E logo após da nossa vida aqui na Terra, também haverá o julgamento. Palavra doutrinal, podemos pegar a carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, que encontramos esta expressão. Meus amigos, cada um de nós é responsável da sua vida e deve prestar conta a Deus da sua vida. A nossa existência aqui na Terra, limitada a um período de tempo, vai terminar. E logo após da nossa vida terrena, haverá o nosso julgamento. A teoria da religião espírita, é bom definir bem claro que não é uma teoria original. O espiritismo tem as suas raízes em 2 religiões antiquíssimas, até hoje praticadas, hinduísmo e budismo, que nasceram milhares de anos antes de Jesus. E aí se afirma a teoria da transmigração da alma para um outro corpo de uma pessoa que acaba de nascer. E até para se purificar dos pecados, para poder chegar, dizem estas religiões, hinduísmo e budismo, a um estado de perfeição chamado, em termos clássicos, nirvana. E quando faltam, digamos assim, os últimos degraus desta perfeição para depois gozar a beatitude eterna,
A alma se encarna em 3 animais: a vaca, a cobra e o macaco. O Espiritismo pega a parte fundamental desta religião da transmigração e encaixa na sua teoria ou filosofia este caminho. Não existe a reencarnação. Coitado do bebê que nasce carregando os pecados de outra pessoa. Mas porque é uma injustiça? Cada um de nós é responsável pelos seus atos. Aquela página fundamental que nós lemos no Evangelho de Jesus na cruz, momentos antes de morrer, aquele homem que até hoje não tem um nome, mas que tem um Evangelho apócrifo que deu o nome de Dimas. Nós chamamos ele de bom ladrão. Era um criminoso, porém, está escrito na Bíblia. E se converteu quando ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando chegar no teu reino. A resposta de Jesus foi imediata: hoje mesmo você estará comigo no céu. Jesus não disse para este homem: hoje você vai morrer e a tua alma cheia de pecados vai viver no corpo de um bebê que vai nascer. Não. Então, hoje mesmo vai estar comigo no céu. Então, a nossa vida eterna é junto de Deus, não é? Claro. Não é voltando. Padre, nós recebemos mais e-mails. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês aí de casa, inclusive novos sócios aqui da Rede Século XXI. É o Paulo Bernardo da Silva, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Você está concorrendo, junto com as demais sócias aqui da Rede Século XXI, a um kit bem especial. É o Pensamento para os Jovens do Papa Bento XVI, a imagem do Arcanjo Miguel e o CD do Padre Paulo Gonzalez. Todos vocês que estão enviando e-mail para a gente aqui no programa Eclésia, nós agradecemos, e todos estão concorrendo ao livro Jejum, o que é e como se faz, ao CD do Márcio Pacheco e o chaveiro da Sagrada Família. Ligue e participe. Por que você é católico? Responda essa questão para a gente, ou critique. Não é tão bom assim ser católico? Você tem alguma dúvida? Envia para a gente. Você pode ligar 1938719620 ou eclesia@rs21.com.br. Padre Guido, chegou uma questão da Maria Consuelo Saraiva Oliveira, de São Paulo. Ela pede oração para as almas de toda a família e pede por Maria do Nascimento. Padre Guido, aonde está na Bíblia que João Evangelista e Tiago são filhos de Zebedeu e Salomé? Quando Jesus formou o grupo dos apóstolos, ele escolheu os primeiros 4 que eram humildes pescadores: Pedro e André, que eram 2 irmãos, João e Tiago, filhos de Zebedeu. Está até citado na Bíblia, no Evangelho de Lucas, né? E que eram também pescadores, os quais deixaram imediatamente as redes e o pai e seguiram a Jesus. E temos a resposta, né? Ed è muito bella esta página, porque mostra a resposta imediata dos primeiros 4 que foram chamados para tornar-se, como o mesmo Jesus disse, pescadores de homens. Dentro da questão bíblica do Gilmar Miranda, ele mora em Gouveia, Minas Gerais. Ele quer saber quais livros foram excluídos das Sagradas Escrituras e por que é que eles foram excluídos. Oxi. E é interessante que nessa exclusão, essa questão da exclusão, nos difere de outras religiões, sim, não é? Exato. Quais foram? Qual é o nome desta Gilmar. pessoa? Seu Gilmar, obrigado pela sua pergunta. Os livros que foram excluídos da Bíblia da parte de todos os protestantes dizem respeito somente ao Antigo Testamento. Quanto ao Novo Testamento, estamos em plena harmonia. São 27. No Antigo Testamento, os protestantes tiraram 7 livros. O livro de Tobias, o livro da Sabedoria, do Eclesiástico, os 2 livros dos Macabeus, o livro de Baruch,
né, é o livro de Judite. Por que tiraram estes livros? Esta é uma bela pergunta que merece ser bem explicada. Temos tempo hoje, um pouquinho mais, para poder explicar isso? Temos tempo, padre, vamos lá. Ok. Mais ou menos uns 250 anos antes de Jesus, houve uma grande emigração do povo da Palestina rumo ao Egito. Problemas econômicos, até de fome. Milhares e milhares de pessoas mudaram para o Egito. No Egito falava-se língua grega. No Egito havia uma cidade que se destacava pela cultura. Era exatamente a cidade de Alexandria. O rei daquela cidade, Alexandria, quando notou que milhares de pessoas, de estrangeiros, estavam chegando e tinham uma religião diferente, achou por bem enriquecer as bibliotecas da cidade com o conteúdo cultural, religioso deste povo. Portanto, pediu para estas pessoas, que falavam aramaico e hebraico, a gentileza de traduzir o conteúdo da religião para o grego, de maneira que o povo de Alexandria, um povo culto, teria a possibilidade de conhecer exatamente o conteúdo desta religião nova que estava chegando do Oriente. Foram escolhidos 72 homens, iluminados por Deus. Os livros da Bíblia, estamos 250 anos antes de Jesus, os livros da Bíblia eram 39. Não existia o Novo Testamento. Repito, estamos ainda antes de Jesus. E estes 72 homens foram colocados em lugares até bem distantes um do outro, e com tanta paciência e tanta dedicação, traduziram não somente os 39 livros da Bíblia, mas acrescentaram estes 7 que, no parecer deles, pelo conteúdo muito forte, muito religioso, pelo tom de espiritualidade, mereciam mesmo fazer parte da Bíblia. Estes 7 livros foram chamados, em termos clássicos, deuterocanônicos, para distingui-los do protocanônicos. Explicamos melhor em português. Deuterocanônico significa reconhecidos oficialmente pela Igreja num segundo momento. E no ano 1545, quando tivemos o problema da reforma protestante, ao passo que o Concílio de Trento definiu estes 7 livros como divinamente inspirados, os protestantes que estavam nascendo, para se diferenciar dos católicos, tiraram. E até hoje, nas publicações da Bíblia protestante, não se encontram estes 7 livros. Feita exceção, e isto é gratificante dizer isso, e parabéns para os irmãos protestantes que estão fazendo isso, algumas religiões protestantes colocam no índice, na parte final da Bíblia, por conhecimento, estes 7 livros. Já um passo de reconhecimento, né? Tá bom, Padre Guido. E o seguinte, nós vamos para o intervalo e eu tenho algumas questões aí que o pessoal tá curioso por saber. Primeiro, o que fazer com as imagens da nossa casa se os evangélicos dizem que nós somos amaldiçoados se nós as temos? E tem mais. O Antônio Pereira, que eu pedi um e-mail, ele não é católico e ele enviou as perguntas dele para o Padre Guido responder. Nós voltamos daqui a pouquinho para falar sobre esse assunto.